Check-up no rádio. Check-up no rádio hoje recebendo o médico otorrino, doutor Enio Lobo. Doutor Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Antes de mais nada, como é a primeira participação esse ano, um feliz ano novo a todos, que seja repleto de paz e saúde, que é o que a gente precisa. Acho que a gente vai correndo atrás. Se Deus quiser, né? Olha, tem uns nomes aqui ligados à sua área que é um trava-língua, né? Nós vamos falar hoje sobre septoplastia e turbinectomia. Muito bem. Acertei, né? Exatamente, foi em cima do nome agora. E aí, o que é isso? Septoplastia é a cirurgia em que a gente faz na região nasal, em que a gente busca corrigir alguma imperfeição do septo. O septo é essa estrutura que divide o nariz ao meio. O septo nasal ele tem uma parte cartilaginosa, essa parte mais anterior, que a gente quando toca na parede de divisão do nariz, a gente sente uma estrutura um pouco mais mole, que é cartilaginosa. Só que do meio ou do terço anterior para trás, ele não é cartilaginoso, ele é ósseo. Então é uma estrutura de constituição mista, uma parte cartilaginosa, outra parte óssea, e que pode apresentar desvios importantes, e esses desvios podem causar a obstrução total ou parcial da respiração através do nariz. Inclusive, essa obstrução pode ser bilateral. Alguns desvios de septo, eles não são só para um lado, como é de se esperar. A grande maioria, sim, ele obstrui só um lado da respiração, mas alguns desvios eles são em S. Ele é mais na parte anterior para um lado, para o lado direito, vamos supor, e lá atrás, o nariz não é essa estruturazinha que a gente vê aqui por fora, não. Ele tem 2 tantos a mais de extensão para dentro da cabeça, digamos assim. Então, às vezes é anterior para um lado e posterior para o outro, obstruindo as duas narinas. Então, nessas situações, a gente precisa corrigir esse desvio, retificar esse septo, para que a gente possa ter um espaço viável para a respiração. A correção é com cirurgia? É só com cirurgia, não tem outra forma. Tem tratamento, não tem? É um defeito estrutural, não tem como ser corrigido com medicamento. A outra cirurgia que a gente estava falando, que é a turbinectomia. A turbinectomia também é uma cirurgia usada dentro do nariz. Agora, em outra estrutura, não no septo, no corneto nasal ou nas conchas nasais, que é o nome mais correto. A concha nasal ou corneto, ela é uma estrutura que todos nós temos. Muita gente chama de cartucho, é o popular cirurgia de cartucho. Então, todos nós temos essa estrutura, só que às vezes ela é grande demais e ocupa a área respiratória, a área que a gente teria de espaço livre para respirar. Quando isso ocorre, também é necessário a intervenção cirúrgica em alguns casos. Esse sim, em alguns casos, a gente consegue bom resultado com tratamento clínico. Tem gente que tem um corneto grande, por uma crise de rinite, por uma gripe, e esse evento pode ser transitório, ele pode ser grande por algum tempo. Quando a gente trata, ele pode regredir ao tamanho normal dele e parar de atrapalhar a respiração. Quando isso não ocorre, quando ele é grande, em definitivo, a gente trata e o corneto continua com aquele volume exagerado, atrapalhando a respiração. Em muitos dos casos é necessário fazer uma intervenção cirúrgica que chama-se turbinectomia. Em muitos casos, a gente precisa fazer as duas coisas concomitantemente, tanto a septoplastia como a turbinectomia. É muito comum a gente precisar intervir nos 2 segmentos. Em outros não, pode ser necessário só um ou outro procedimento, mas a grande maioria é necessária a intervenção nos 2. Doutor Enio, a dificuldade de respirar, por exemplo, ela é um dos principais sintomas? Esse é o principal sintoma de quem precisa de cirurgia. A cirurgia visa exatamente isso, resolver a questão respiratória do paciente. Imagine uma pessoa que tem o nariz obstruído 100% da vida dele. É muito comum esse tipo de queixa. Tanto faz estar deitado, como sentado, como em pé. O nariz é permanentemente obstruído e só lhe resta a boca para respirar. Para quem tem isso, desde que se entende de gente, desde criança, muitas vezes passa até despercebido o incômodo. É comum que a pessoa tenha a respiração bucal constante e nem se incomoda tanto por isso, porque aprendeu a viver desse jeito.
Mas a grande maioria das pessoas vai adquirindo isso no decorrer da vida. É um sintoma que vai surgindo no decorrer da vida e isso se torna muito incômodo. Então, quem tem esse tipo de problema e que se submete à cirurgia quando necessário, tem um alívio, uma melhora na qualidade de vida enorme. A qualidade de vida muda radicalmente para melhor. O ouvinte pergunta aqui, é normal quando se faz a cirurgia desentupir apenas uma narina? Não, não é tão normal que isso ocorra, não. O que acontece é que, às vezes, o desvio de septo, por exemplo, como eu lhe disse, é uma estrutura cartilaginosa e óssea em outra parte. No segmento cartilaginoso, a cartilagem guarda memória. Quem estiver em casa ouvindo, é muito fácil de compreender o que eu estou dizendo. Pegue a orelha, puxe para frente e solte. A cartilagem vai voltar àquela antiga posição. Então, muitas vezes, quando a correção do septo é feita, ela, pela memória que guarda, ela pode voltar a uma posição que pode ser novamente obstrutiva. Isso não é comum, não é o usual, mas pode acontecer. Outras vezes, quando se tira um pouco a menos do corneto do que o necessário, quer dizer, a cirurgia de turbinectomia ela é feita, a gente não pode arrancar os cornetos. O corneto ele é importantíssimo para a nossa respiração, para a gente ter a percepção de que está respirando. Então, quando a cirurgia é feita em excesso, tira o corneto todo, gera um problema maior ainda para o paciente. Então, o cirurgião, na hora de fazer essa cirurgia, tem que ter o cuidado em não tirar em excesso. Mas também não tirar aquém do necessário, quer dizer, tirar pouco demais. Às vezes, quando é tirado um pouquinho a menos, pode também ter uma percepção de obstrução. Na maioria das vezes, a pessoa não tem propriamente uma obstrução, ele tem uma diferença na respiração. Um lado ficou melhor, o outro um pouco pior, mas não totalmente obstrutivo. Outra coisa que pode acontecer é surgimento de novos problemas. Às vezes surgem outros problemas e o paciente achou que é o mesmo que tinha essa cirurgia. E outra coisa que pode acontecer também é a formação de sinéquias. Como a gente mexe em duas estruturas na cirurgia, no septo e no corneto, cada um tem que cicatrizar separadamente do outro. Às vezes no processo de cicatrização, o septo ou o corneto, um adere ao outro, cola no outro. E isso é péssimo para o resultado da cirurgia. Então é importantíssimo que o paciente se submeta a uma cirurgia dessa, faça um controle pós-operatório rigoroso. Toda vez que o médico pedir para ele ir ao consultório que ele vá, para corrigir essas imperfeições. Às vezes a sinéquia vai se formando, a gente consegue desfazer no próprio consultório, não precisa de uma nova cirurgia, vai desfazendo essa sinéquia no processo de cicatrização. E isso é importantíssimo para o resultado final. Se ocorrer a formação de uma sinéquia e ela não for desfeita no momento certo, isso vai atrapalhar a respiração do paciente no futuro. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 3421-2272. Vamos agora aqui saber a pergunta. Bom dia. Eu tenho problema de sinusite, eu queria saber do senhor aí, que eu tava tomando, me consultei com o médico, aí tava tomando remédio, mas parei, aí voltei com o nariz entupido de novo. Aí se eu fizer o tratamento, se fica bom ou não? E aí, fica bom ou não? De alguma forma ele deve ficar bom sim. A obstrução nasal, que é o que ele se queixou aí, do nariz entupido, ela é plenamente tratável. Pode ser tratada com medicamentos e pode ser tratada às vezes com cirurgia. Esse caso dele teria que ser avaliado qual é a opção melhor para o tratamento dele. Mas o fato dele ter melhorado com medicamento e depois piorado, dá uma boa esperança dele conseguir sim ficar bem com um tratamento clínico sem precisar de cirurgia. Dá uma boa esperança, não dá para dizer isso aqui, eu não posso afirmar isso aqui, mas que dá uma boa esperança de ser possível que a gente consiga resolver o problema dele só com medicamento, dá sim. A questão é que a causa da obstrução nasal, muitas vezes é, por exemplo, uma rinite alérgica. A rinite alérgica não tem cura, tem controle. A pessoa trata, fica bom, passa um tempo bem. Agora pode, de tempos em tempos, voltar a ter obstrução e ser necessário um novo tratamento. Isso pode ter sido a causa do problema dele. Mas é como eu disse, a gente precisaria avaliá-lo para ter certeza do que está acontecendo com ele. Não dá para ficar nessa situação, né? Não dá. A obstrução nasal é uma coisa que quem tem, quase todo mundo já teve em algum momento da vida, gripou e entupiu o nariz, sabe o quão desconfortável é isso. Então, imagine passar a vida inteira com o nariz obstruído. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Doutor M, bom dia, Marcos Dantas. Eu gostaria de saber, porque eu tenho um filho com 11 anos e ele só consegue dormir se colocar
2 travesseiros na cabeça dele, se ele dormir, deitar normal na cama, ele não consegue respirar. Diz que o nariz entope e só dorme se colocar os travesseiros. Tem algo a ver com o que o senhor está comentando aí? Tenha um bom dia, é a Andréia. Tem algo a ver? Bom dia. Provavelmente tem sim. Essa questão de obstrução nasal ao deitar, ela é normalmente relacionada com a hipertrofia do corneto, quer dizer, o cartucho que o povo tanto fala. E no caso dele, como é só ao deitar, tem grande chance da gente conseguir resolver isso com tratamento medicamentoso. Não dá para afirmar que consegue resolver, mas a chance é maior de conseguir resolver isso só com tratamento através de medicamentos do que através de cirurgia. O que acontece é que o corneto, quando a gente está sentado ou em pé, você imagine que o corneto é um tecido meio esponjoso. Então ele, quando se enche de sangue, ele aumenta de volume. E quando há um processo inflamatório, crônico, como deve ser o caso dele, uma rinite, uma sinusite, não sei exatamente o que é, só examinando, esse corneto ele vai ficando mais volumoso e ocupando a área respiratória, o espaço que a gente teria para respirar. Então imagine que o seu coração está no meio do seu tórax e sua cabeça está acima disso. Para o sangue chegar ao corneto, ele tem que vencer a gravidade, então ele chega com uma pressão um pouco menor. E, obviamente, esse corneto vai se encher um pouco menos de sangue. À medida que a gente deita, essa questão da gravidade não existe mais. O coração vai bombear sangue para a cabeça, para o nariz, consequentemente, sem ter que vencer a força da gravidade e, obviamente, vai chegar uma pressão um pouco maior de sangue e o corneto vai se encher mais ainda. Por isso que ocorre uma piora na posição deitado. Então, na grande maioria das vezes, isso é tratável com medicamento e se o medicamento não resolver, com cirurgia, mas tem solução sim. No caso dessa criança, ele tem que procurar um tratamento com uma certa rapidez, porque a solução que ele está dando gera um problema em outro. Aquela história, cobra um santo para descobrir o outro. Usar 2 travesseiros, ele está, obviamente, forçando a coluna. E uma criança que está em crescimento, com a estrutura óssea em formação, se ficar forçando essa coluna, ele vai ter, certamente, no futuro, um problema de coluna por causa desse artifício que ele está utilizando para tentar solucionar o problema. Existem diferenças entre a septoplastia e a turbinectomia? É aquilo que a gente conversou no início da conversa aqui. A septoplastia é uma cirurgia especificamente só para correção do desvio de septo nasal ou de alguma outra imperfeição. Então, só mexe no septo nasal. A turbinectomia é uma estrutura dentro do nariz também, mas mexe em outra estrutura. A gente corrige outra estrutura, que é o corneto ou a concha nasal, que ela, quando cresce demais, ocupa o espaço que a gente teria para respirar e ele pode ser diminuído cirurgicamente. Então, a função da turbinectomia é diminuir o tamanho do corneto, de aumentar o espaço por causa disso. E a da septoplastia é corrigir algum desvio, alguma imperfeição que tenha no septo nasal, que é essa parede divide o nariz no meio, para corrigir a obstrução também, para resolver o problema da obstrução causada por aquela imperfeição. O ouvinte pergunta, doutor Enio, qual é o principal exame para se descobrir o desvio de septo? Desvio de septo, a gente, às vezes, só através da rinoscopia já consegue identificar, quer dizer, quando olha o nariz com um espéculo nasal comum, é muito fácil de identificar quando o desvio é anterior, mas como eu disse, o nariz, essa parte que a gente vê aqui para fora, ele representa no máximo 1/3 da extensão total do nariz. Então, às vezes a pessoa tem um desvio lá atrás que não consegue ser identificado através de uma rinoscopia, quer dizer, só de olhar o nariz com o espéculo. Aí, nesses casos, a gente recorre a um exame chamado nasofibroscopia, que é como uma endoscopia do nariz, uma fibra óptica que a gente consegue visualizar através de microcâmera toda a extensão do nariz. Aí com esse exame a gente já consegue identificar totalmente qualquer imperfeição que exista dentro da cavidade nasal, dentro do nariz, seja um desvio de septo, seja qualquer outra imperfeição. Até um tumor de nasofaringe a gente consegue identificar, é o exame de escolha para fazer essa análise. A tomografia também pode resolver, mas a tomografia é um exame bem mais caro, que emite radiação, não tem por que se pensar em fazer uma tomografia antes da nasofibroscopia. Doutor Enio, é normal, depois da cirurgia do desvio de septo, o sentir mau cheiro, aliás, o nariz exalar mau cheiro? Não é comum que isso aconteça, não. Isso aí pode ser um problema chamado rinite ozenosa.
quando o corneto fica um pouco menor do que o ideal, é comum que isso aconteça. Criam algumas crostinhas sobre o corneto e pode exalar esse mau cheiro. Na maioria das vezes a solução é simples para esse problema. Lavagens nasais com soro fisiológico. Quanto mais lavar, menor tendência à deformação dessas crostas e, consequentemente, de gerar esse mau cheiro. Se não ocorrer, ela deve voltar a ser analisada pelo otorrino para ver o que é que pode ser feito além disso. O soro fisiológico deveria ser um item obrigatório, né? Eu sempre recomendo. O soro fisiológico não faz mal ao nariz de ninguém, muito pelo contrário, ajuda muita gente. Eu lavo o meu diariamente, eu tenho rinite também. A minha rinite diminuiu significativamente só por causa do soro. Então eu quase não uso mais medicamento para controlar a minha rinite. E eu acho que pela sua cara você também está no mesmo caminho, melhorando bastante com o soro, porque realmente é de ajuda enorme. Eu uso o soro 3 vezes por dia. Inclusive, até surgiu até uma dúvida nesses dias. Você pode, no caso, engolir o soro? Não há maior problema se engolir, não. Toda a secreção que o nosso nariz produz, o muco produzido pelo nariz, o caminho que ele segue é exatamente de dentro do seio da face para o nariz, do nariz para a garganta, e da garganta a gente termina engolindo sem perceber. Então, esse é o caminho de toda a secreção nasal. Quando ela está sendo produzida em excesso, é que o organismo não consegue encaminhar toda a secreção para a garganta e termina, às vezes, escorrendo aqui para fora através da narina. Então, isso só quando é em excesso. Existe um movimento chamado movimento mucociliar. O epitélio, quer dizer, a mucosa do nariz, ela tem uns pelinhos que ele passa o dia inteiro se movimentando num sentido só, que é o sentido da garganta. Então, toda a secreção que é produzida dentro do nariz, esse movimento mucociliar, esse cíliozinho, vai empurrando essa secreção lá para trás, para a garganta, e a gente está o dia inteiro engolindo. Muita gente vai dizer, eu tenho um nojo. Não tem porque ter nojo. Esse é o caminho natural. Então, esse é o caminho natural de toda a secreção nasal. Quando há uma grande produção de secreção, esse movimento mucociliar não dá conta do recado e termina escorrendo pela gravidade, também pela força da gravidade, alguma secreção aqui pelo nariz, pela narina. Doutor Enio, eu estou com minha garganta ardendo há uma semana e já tomei anti-inflamatório e nada. Uma dor de cabeça, como uma crise de enxaqueca. Não sei mais o que fazer. Até o teste de Covid fez. E aí? Fez muito bem em fazer o teste. Era uma coisa que eu ia sugerir. Às vezes, o sintoma do Covid pode ser basicamente o que ela relatou aí, essa pessoa relatou. Uma irritação na garganta, uma dor de cabeça, poderia ser o sintoma do Covid. Se realmente deu negativo, alguma outra coisa está causando isso aí. Pode ser uma outra virose, pode ser uma infecção bacteriana, pode ser um quadro alérgico, aí só avaliando realmente para ter certeza do que é e tratar adequadamente. Como já faz dias, eu acho que ela deve sim procurar um atendimento e ver o que é que está causando essa sintomatologia. Tem mais pergunta aqui do nosso 3421-2272. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber do doutor se tem como se diferenciar uma crise de rinite ou sinusite dos sintomas da Covid, para a pessoa não viver só pensando nessa doença, quem já tem rinite alérgica. E aí, doutor Enio? 100% de confiabilidade não há como você diferenciar, porque a sintomatologia do Covid ela pode variar de pessoas para pessoas. Tem gente que tem sintoma zero, não tem sintoma nenhum, é contaminado, não desenvolve a doença, desenvolve a imunidade sem ter tido sintoma nenhum. Tem gente que tem sintomas muito brandos, como só o nariz obstruído, tem gente que tem só uma irritaçãozinha na garganta, e tem gente que tem aquele quadro clássico de tosse, febre, perda de olfato. Aí é muito variável de pessoa para pessoa. Então não tem como a gente dizer de certeza, se o seu sintoma é só uma irritação na garganta, não tem perigo de ser Covid. Isso, infelizmente, não dá para afirmar. Mas, geralmente, o Covid ele causa sintomas mais típicos, mais clássicos de uma virose, que são febre, indisposição, dor no corpo, dor nas articulações, e os sintomas respiratórios, aí nariz obstruído, perda de olfato, dor de garganta. Nem sempre a pessoa vai ter tudo isso. Mas principalmente a gente foca nessa questão da febre, dor no corpo, indisposição e artralgia, que é a dor nas articulações. Isso aí geralmente acompanha os quadros infecciosos, virais ou bacterianos. Então, quando tem esses sintomas associados, redobra a suspeita sobre uma infecção viral, que pode ser o Covid ou qualquer outra, ou infecção bacteriana.
Quando não há, diminui, mas não dá para dizer, se não há esses sintomas, está afastado da possibilidade. Isso, infelizmente, não tem como afastar. O Diassis pergunta, doutor, eu vivo com o nariz entupido diariamente, o que fazer? Tratar. Aí ele tem que realmente procurar saber o que é que está causando essa obstrução. Pode ser um desvio de septo, pode ser uma hipertrofia dos cornetos, que é o que o povo chama cartucho, que é essas duas cirurgias que a gente veio falar aqui hoje. Mas pode ser outras coisas também, pode ser uma polipose nasal, pode ser uma sinusite crônica. Ele tem que realmente avaliar o que é que está causando e tratar. Não recomendo que ele conviva a vida inteira com isso e pode ser resolvido o problema. Ele pode ter problemas no futuro, mas ainda? Problemas de saúde graves simplesmente por obstrução nasal é pouco provável. O que acontece é que quem tem obstrução nasal tem tendência a respirar pela boca. Quem tem tendência a respirar pela boca há uma maior tendência a roncar. Quem ronca, há uma maior tendência a ter apneias. Aí a apneia, sim, se a pessoa tem apneia, e que pode ser causada pela obstrução nasal, a apneia essa, sim, pode ser bastante prejudicial para a saúde. Pode predispor a hipertensão, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de desenvolver diabetes. Então, a apneia, que ela é como uma parada na respiração, a pessoa está roncando, por exemplo, e dá aquela parada súbita na respiração por alguns segundos, não é por minutos, não, é por alguns segundos. E isso corta o fluxo de oxigênio para os pulmões. E se não chega no pulmão, não chega no resto do organismo. Então, nosso organismo, ele vive a custo de oxigênio. Então, se esse fluxo é interrompido com certa frequência, e isso pode prejudicar bastante a saúde da pessoa, então, de forma indireta, o nariz, por essa via que eu expliquei, pode realmente, sim, sendo obstruído, causar problemas de saúde no futuro. Dr. Enio Lobo, médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510, ou então o WhatsApp 98154-4453. Dr. Enio, obrigado por sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até quarta-feira, um bom dia a todos e mais uma vez um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que ainda está no começo. 7h37. Eu volto já após o nosso intervalo comercial com mais informações.